quando você estrutura a sua plataforma de gestão do trabalho, que nesse caso é o Trello, para um trabalho, um projeto de inovação, você tem que ter pelo menos esses itens que eu coloquei para vocês aqui. Ó. Primeiro, você tem que ter um momento de imersão no problema. Como que você vai estudar um problema crítico como esse, por exemplo, que eu passei para uma das minhas disciplinas, que é melhorar o acesso da comunidade do Montanhão, do Cafezal, sem você conhecer o problema. Tá? Quando a gente fala em imersão, a gente fala em você conhecer tudo. Você acha que quem lança uma startup no mercado não estudou sobre o problema que ele está se jogando, que ele está implementando a sua empresa? Tá? Então você tem que mergulhar mesmo e saber simplesmente tudo sobre aquilo. Então por isso que eu coloquei aqui, é você estudar de fato o problema. E só você estudando esse problema é que você consegue formular a pergunta de que problema você vai resolver. A comunidade tem um acesso muito difícil, porque é muito íngreme, não tem as ruas. Tudo bem, agora, que problema específico você vai resolver? Você tem que estudar o problema real da comunidade e formular um problema que seja relevante e real. Tá? Então, por isso que eu coloquei isso, que é uma meta, formular o problema. E eu obriguei você aqui a colocar algumas referências, porque se você tem que estudar, você tem que ter referência de onde você estudou. Então, assim, primeira etapa de qualquer projeto de inovação, imersão no problema. Você tem que saber tudo sobre aquele problema e saber formular exatamente em uma frase qual é o problema. Segunda etapa é a etapa criativa do projeto, do processo, que a gente chama de etapa de ideação. É nessa etapa de ideação que você vai utilizar todas as ferramentas ou escolher uma que você conhece de criatividade. Tá? Como, por exemplo, o mais comum, o brainstorm. Então você vai criar, você está muito seguro que você formulou um problema altamente relevante. Então agora você vai criar uma lista de ideias para resolver esse problema. E nesse momento de criar a lista de ideias, não tenha o mínimo de vergonha possível, não tenha o mínimo de freio nas suas ideias, tá? Porque uma ideia que parece muito louca, muito fora da caixa, fora do que seria execuível, ela pode alimentar uma outra ideia mais racional e com isso você tem uma grande ideia inovadora. Tá? Então, pesquise, utilize ferramentas que você aprendeu no primeiro e segundo ciclo e crie uma lista de ideias bastante criativas. Se você ainda não sabe a teoria sobre o assunto, não estou dizendo que você não fez a pesquisa de imersão correta. Estou dizendo, você está no começo do curso de engenharia civil, você ainda não sabe fazer todos os projetos. Tome isso como uma vantagem nesse processo, porque você não vai ter barreiras que vão impedir e medos que vão impedir você de ter ideias. Depois que você teve essa fase criativa, você vai ter que ter uma fase de foco. Então vai ser difícil, porque quanto mais pessoas no time, mais ideias vão surgir. E depois você tem que definir as 3 melhores ideias. Você vai afunilando e descartando as que você acha que não são viáveis de ser realizadas. Tá? Então, um exercício bom aqui nesse processo de ideação. Simples. Faça um brainstorm positivo. Positivo, assim, pega a pessoa mais positiva do grupo, a mais empolgada, a mais sem preconceitos do grupo e deixa ela conduzir esse brainstorm. Depois, faz o inverso. Faz um brainstorm destrutivo. Todo mundo tenta destruir as 3 ideias que foram as melhores, para ver qual dessas 3 sobrevive e qual é a melhor de todas. E aí você seleciona a melhor ideia. Percebeu que teve todo um processo até esse momento? É completamente errado você chegar, a primeira coisa de todas de um projeto de inovação é já vir com uma ideia pronta, sem nem saber qual problema vai resolver direito, sem passar por processos onde você vai gerar várias ideias. Tá? Então, tem que passar por todo esse processo, senão provavelmente, muito provavelmente, a sua ideia vai ser uma ideia fraca, vai ser uma ideia sem apelo de inovação. Obrigatório o grupo geral nomear um gerente de grupo, que é o PM. Tá? É preciso que tenha o pai da criança do processo. E aí, no final de tudo, criaram ideias, tal. Tem qual que é a melhor ideia, que é a solução de vocês.
Aí sim vocês vão fazer a lista de especificações, que é o Product Backlog. Veja, nesse momento o grupo todo tem que estar muito focado para listar tudo que essa ideia tem que ter, tem que contemplar, já que é uma ideia tão boa assim. A próxima etapa, depois da ideação, é você de fato desenvolver o seu projeto, né? Lembre, cada sprint desse que está na vertical tem que ter aqui um sprint backlog, que é a lista de coisas que você vai fazer e tem que cumprir cada uma delas para dizer o seguinte: eu cumpri totalmente essa minha listagem aqui, que é esse meu sprint, que é o projeto. Então, nesse caso, você vai ter que desenvolver esse projeto mesmo numa linguagem técnica, numa linguagem que você consiga depois transformar isso em produto, para depois você fazer a prototipagem. Tá? Protótipo todo mundo sabe o que é. É alguma coisa física que você tem que fazer para que você validar um conceito muito importante de todo o seu processo de inovação. Tá? Então você tem que fazer esse protótipo, tem que rodar ele de algum modo. Próxima etapa chama validação. Validação é o seguinte: é você ver se o mercado está pronto para comprar o seu produto. É ótimo o ideal você ter um protótipo antes, porque você já pode testar no mercado o seu próprio protótipo. Tá? Exemplo, tem empresas que lançam sites na internet e simplesmente o site não funciona, o site é só um protótipo. Ele só quer ver quantos cliques a pessoa vai dar naquele site dele. Tem empresas que lançam 3 sites, um todo claro, outro todo escuro, outro com outro apelo gráfico, sabe? E sem avisar que é um protótipo, mas ele vai ver qual tem mais cliques, qual vai ter mais acessos. Aí você clica lá numa ferramenta, ela aparece uma mensagem de erro: estamos em manutenção, tal. Não está em manutenção, porque aquele site é só um protótipo. Tá? Então, ele faz ao mesmo tempo o protótipo dele, ele usa o protótipo, na verdade, para fazer a validação do mercado. Tá? E preste atenção em quem você vai consultar do mercado afora para fazer sua validação. Eu acho que eu citei na aula que eu fiz uma vez uma validação no Instagram. Mas no Instagram só tem amigo meu, minha tia, sabe, só meus conhecidos. Então todo mundo disse que minha ideia era incrível. Tá? Fuja dessa condição. Teste o universo mesmo de pessoas que seja significativo, que seja ideal para a aplicação da sua solução. E a última parte, depois de você ter um protótipo, ter validado ele, é você implementar. Né? No nosso caso aqui, a gente vai chegar até o nosso limite expor a nossa solução num evento chamado Open Pitch. Se nesse Open Pitch o seu time conseguir recursos, conseguir financiamento, conseguir um sócio, você fez o ciclo completo de inovação. Porque o término da inovação ele fecha na implementação do seu projeto.